Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Clarice, eu sou professora aqui do IDEA de Literatura e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pré-modernismo, modernismo e também sobre o pós-modernismo, né? E vamos lá, começar a aulinha de hoje. O pré-modernismo, né, como tá aí no slide, eles começaram apontando os problemas da nossa realidade, né, tanto cultural quanto social. Ele coexistiu com o simbolismo, com o parnasianismo, e aí nesse meio houve o pré-modernismo. E aí o Graça Aranha publicou Canaã, e o Euclides da Cunha, ele publicou Os Sertões. E aí eles dois estabeleceram um limite para o início do pré-modernismo lá em 1902. E aí terminou lá em 1922 com a Semana de Arte Moderna, que foi em 1922. E aí o modernismo, né, vai ser aquela fase de emancipação da nossa literatura. Ele teve o seu movimento de transição e esse momento de preparação, né, também foi justamente o pré-modernismo. Contexto histórico, né? Os Estados Unidos, eles se tornaram uma potência e o início do século XX foi marcado por rivalidades internacionais. O proletariado, que era a classe trabalhadora, ela toma o poder, né, com a Revolução Russa, que vai derrubar a monarquia russa lá em 1917. E aí o comunismo e o capitalismo, que eram dois regimes obviamente opostos, eles começaram a crescer. E aí no início do século XX, o Brasil e o mundo estavam passando por uma fase de muitas mudanças. E aí a gente pode destacar a transição da República da Espada para a República Velha. E aí também tinha a política do café com leite, que concentrou o poder nas mãos das oligarquias paulistas, das oligarquias mineiras. E aí, além da política do café com leite, né, várias outras revoltas estavam surgindo naquele contexto, né, que era a República da Vacina, a Revolta Armada, a Revolta da Chibata, a Revolta de Canudos. E aí, enfim, estavam acontecendo muitas revoltas. E aí, né, nesse contexto, os artistas do momento, eles foram gradualmente se voltando para a realidade brasileira. E dessa forma, né, eles foram buscando uma linguagem mais simples, né, uma linguagem mais coloquial. E isso estava resultando na produção de várias outras obras de caráter social. E aí, os dois estados mais ricos do Brasil na época, né, que eram Minas Gerais e São Paulo, eles governaram com alternância, por causa justamente daquela república oligárquica, né, da República do Café com Leite, que foi vigente após a República da Espada, que também foi conhecida como ditadura militar. E aí o pré-modernismo brasileiro, ele se desenvolveu nesse contexto. Ele exigiu diversas mudanças, o pessoal estava entusiasmado com as ideias positivistas. E aí tinha uma geração de militares enchendo os quartéis, e nas cidades tinha uma classe média com um pensamento reformista. E aí a gente vem para as características, né, que era justamente a ruptura com o academicismo, também com o passado, com a linguagem parnasiana, que era mais lírica. A gente tem a presença da linguagem coloquial, né, mais simples. Tem também a exposição da realidade social brasileira, o foco no regionalismo, nacionalismo. E tinha a marginalidade dos personagens no sentido de mostrar as pessoas à margem da sociedade, mostrar as pessoas excluídas pelo social. Não necessariamente no sentido pejorativo da palavra, mas sim por estarem à margem da sociedade, que eram quem? Os sertanejos, os caipiras, os mulatos, enfim. E aí eles abordavam fatos históricos, políticos, econômicos, sociais, justamente para mostrar a realidade da época. E aí os escritores pré-modernos, eles iam assumir uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. E aí a gente vem para o modernismo, que foi o período que o período estava vivendo por várias mudanças, várias guerras, né? Estava passando pelo conservadorismo. E os modernistas, eles queriam transgredir e romper com as ideias do passado para fazer críticas a esse período. E aí eles queriam uma nova forma artística, né? Eles começaram a representar a vida através de formas parecidas com sonhos, em formas geométricas, ou qualquer outro tipo de forma, né? Diferente daquelas pinturas e esculturas que antes eram realistas, que tinham um compromisso com a realidade. E aí no Brasil começou em 1922, como eu já falei para vocês, com a Semana de Arte Moderna. E esse evento, ele chocou a sociedade conservadora e elitista, porque ele mostrou que a arte realmente estava mudando, né? Tava tendo crise, greve, protesto, tava tendo aumento da inflação também. E aí o Brasil passava por um momento muito complicado. O mundo inteiro, né, tava passando por um momento complicado, na verdade, por causa da Primeira Guerra Mundial. E aí, para tentar mostrar uma nova saída, uma nova forma de transgredir essa realidade, né,
esse novo movimento foi criado justamente para criticar esse período. E algumas características, né? Eles queriam versos livres na poesia, né? Sem a exigência de métricas, sem a exigência de rimas. Eles não queriam escrever de forma rígida e nem fixa, né? E aí até as pontuações elas foram meio que deixadas de lado. Eles passaram a trabalhar a temática do cotidiano, né? Tipo, escrever sobre mulheres, homens andando na rua, indo trabalhar, retirantes nordestinos sofrendo por causa da miséria, enfim. E aí muitas vezes eles denotavam uma espécie de humor, né, nessas críticas. E aí a escrita ela se tornou livre e deixou espaço para os autores escreverem de formas diferentes das quais os leitores estavam acostumados, né? Por exemplo, a Clarice Lispector, que trouxe o fluxo de consciência, Guimarães Rosa, que começou a inventar novas palavras, enfim. Os escritores, né, como tá aí no slide, tem o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, tem essa ruma aí para vocês. Não precisa, claro, decorar o nome de cada um, mas é importante saber a escola literária às quais eles pertencem, não só esses, mas todos os escritores literários, certo? E aí na primeira fase foi um momento muito ligado com a Semana de Arte Moderna. Essa primeira fase ela ficou conhecida como fase heróica, por causa justamente da renovação da estética artística que os modernistas eles estavam buscando, né? E essa renovação ela foi influenciada pelas vanguardas europeias, que também tinham o objetivo de transformar a forma na qual o mundo estava vendo a arte. E essa fase ela é marcada por um nacionalismo muito forte, né, pela valorização da figura indígena, caráter revolucionário também, linguagem coloquial, anarquismo, enfim. E aí, na segunda fase do modernismo, né, ficou conhecida como a fase da consolidação, porque vai mostrar um amadurecimento das ideias lá da década de 20. E aí tinha um cunho nacionalista, regionalista, e os escritores passaram a dar mais ênfase à prosa, né, por causa dessa maior tensão, porque agora, né, também tinha a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto também surgiu a psicanálise, e tudo isso foi durante o governo do Getúlio Vargas. E aí os poetas mais famosos vão ser o Carlos Drummond de Andrade, o Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles. Já na prosa, né, os nomes mais reconhecidos vão ser Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, o Jorge Amado, o Érico Veríssimo. E na terceira fase, também foi conhecida como o pós, né, o pós-modernismo. A sociedade ela vai estar passando pela ditadura militar aqui no Brasil, por causa, né, como uma consequência da Segunda Guerra. E a literatura ela vai se tornar mais social, né, mais humana, vai ter um retorno ao passado, aos escritos mais eruditos, né? As métricas e as rimas vão voltar para os poemas, os textos eles se tornam mais objetivos, vai ter o uso da metalinguagem, né? E, enfim, aí a geração de 45 ela possui vários expoentes famosos na literatura, que são, por exemplo, Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. E aí, né, na prosa, tiveram 3 tendências muito fortes, que foi a análise psicológica, o realismo mágico e o regionalismo. A análise psicológica ela consistia em dar ênfase aos problemas intrínsecos ao personagem, principalmente para aqueles que surgiam em meio à miséria e à opressão da sociedade, da situação em que viviam. Eles usavam uma linguagem mais objetiva, mais direta, mais forte para mostrar isso. O realismo mágico ele tinha, né, algo mágico ou surreal que acontecia de repente em meio ao cotidiano comum. O lógico e o ilógico eles vão coexistir como se fosse algo trivial nesse gênero. E aí o regionalismo ele já estava sendo usado, né, há bastante tempo e ele continuou nessa época. Muitas vezes, né, os indivíduos no interior do país eles lidavam com miséria, com opressão. E o importante nessa vertente era dar foco a esses indivíduos. A intenção era basicamente dar voz a esses problemas. O Guimarães Rosa ele soube usar ao mesmo tempo essas 3 vertentes citadas, né? Ele achava importante falar sobre os problemas inerentes ao ser humano e sobre a metafísica da vida. Por exemplo, há sentido na existência? O bem e o mal existem? Há um Deus? E aí ele ficou conhecido pelos seus neologismos, né, que é a criação de novas palavras. Ele tinha um estilo muito estilizado, muito poético, e normalmente escrevia com coloquialidade para expressar os sertanejos e os vaqueiros mineiros, né, porque ele era mineiro. E aí os livros mais conhecidos dele são Sagarana e Grande Sertão Veredas. E aí eu coloquei aqui para vocês um trechinho de Grande Sertão Veredas. Aí vocês printam, pausam aí para ler, enfim. Sobre a crônica, né, ela dava ênfase ao lado mais pitoresco e humorístico, né. A ideia desse gênero é transcrever momentos do cotidiano. O importante não é necessariamente o que aconteceu, não é o fato em si. É o que pode ser tirado do fato, como uma crítica social, um comentário engraçado, enfim. E alguns cronistas importantes são Carlos Drummond de Andrade, a Clarice Lispector,
e o Luiz Fernando Veríssimo. E aí eu coloquei um trecho da última crônica do Carlos Drummond aqui, que se chama Tchau. E aí, novamente, vocês leiam, pausem, tirem print, enfim. E aí na poesia vão surgir outros poetas que desejam escrever de formas diferentes, né? Ao mesmo tempo em que tem uma liberdade formal. Então vai existir um concretismo, né? E aí, buscando falar sobre a situação política e os problemas internos dos indivíduos, surgiu o Ferreira Goulart, com uma poesia social, e também o João Cabral de Melo Neto, com uma poesia mais disciplinada, né? Mais rigorosa. E aí o João Cabral de Melo Neto, ele foi o poeta mais importante da geração de 45. Ele era engenheiro, né, e colocou toda essa pressão de ser um estudante de exatas na poesia e achou uma voz única. Mas ele era, mesmo assim, influenciado pelo Drummond e pelo Murilo Mendes. E as suas obras eram bem frias e objetivas, né? Ele dedicou vários livros falando sobre a miséria e a opressão que os moradores do Nordeste brasileiro passavam. E aí, alguns livros famosos são O Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina e O Rio. E aí eu coloquei um trecho de Fábula do Arquiteto aqui para vocês. Novamente, leiam, printem, pausem, enfim. E aí o concretismo foi uma forma de escrever que surgiu na década de 1950. Foi fundada por Augusto de Campos, Haroldo de Campos e o Décio Pignatário. Ele tinha a intenção de continuar com a liberdade formal e, né, além disso, transcender. O importante era a forma visual do poema, fazendo referência às mudanças que o mundo estava passando por causa dos meios de comunicação de massa. E aí eu coloquei um poeminha do Décio Pignatário aqui, criticando uma marca de refrigerante. Novamente, leiam, printem, pausem, enfim. E aí na poesia social, né? Outros poetas, eles queriam uma linguagem discursiva, uma linguagem simples, direta, ao mesmo tempo em que muitos estavam felizes com a liberdade do concretismo. E esse estilo mais direto se encaixava na poesia social, principalmente no ramo político. O objetivo era falar sobre o cotidiano das pessoas e os problemas que existiam no dia a dia. E aí um grande nome desse período foi principalmente o Ferreira Goulart, que era concretista, mas ele migrou para a poesia social. E aí eu coloquei aqui para vocês também um dos poemas do Goulart. Printem, leiam, pausem, enfim. E aí sobre a música popular, né? Na década de 60, a poesia ela virou música, principalmente entre os jovens, porque os festivais de música eram muito populares na época, tanto quanto agora. E aí os poetas e os músicos, eles viram as canções como uma forma de protesto contra o regime e também como uma forma de atingir as pessoas com seus discursos, né? Em plena ditadura militar. E as músicas mais conhecidas são Pra Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré, Cálice, do Chico Buarque e Alegria, do Caetano Veloso. E aí eu coloquei um trecho de Pra Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores, do Vandré. Printem, pausem, leiam. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para todo mundo. Desejo a todos ótimos estudos e até a próxima. Beijão!